Oramos o Namo Myoho Renge Kyo, causa, essência e semente da iluminação, contidas nos 8 primeiros capítulos do caminho primordial do Sutra Lotus, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Omo Happon Shoken Jogyo Shoren Oni Yeshuno Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo. Isso é a nossa meditação ativa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje também. Antes, gostaria de fazer a leitura do ensinamento do grande mestre Insen Shonin. Eu vou ler uma vez, em seguida peço a todos que leiam junto comigo. Não há prática mais mística que orar o Odaimoku. Traz o equilíbrio físico e a lapidação espiritual. Não há prática mais mística que orar o Odaimoku. Traz o equilíbrio físico e a lapidação espiritual. Um verso do grande mestre Insen Shonin. A palavra Odaimoku nós vamos ver muito na literatura budista. E em alguns versos principalmente. Para não escrever Namo Myoho Renge Kyo, para não falar Namo Myoho Renge Kyo em toda a literatura, em toda a explicação, a palavra usada é Odaimoku. Mas saibam que Odaimoku significa o Namo Myoho Renge Kyo. Só para que a gente não se confunda. O que o verso de hoje diz é justamente a nossa meditação. Muitas pessoas perguntam, quando nós dizemos que somos budistas, se nós praticamos meditação. A resposta é sim, nós praticamos meditação. Só que existem vários tipos de meditação. Antigamente, as pessoas recorriam à meditação para se livrar dos pensamentos ruins. Era isso que trazia tristeza, era isso que trazia ansiedade, era isso que trazia o que ela tinha de pior. Então imaginava-se que, livrando a mente de qualquer tipo de pensamento, a pessoa não sentiria mais tristeza, não sentiria mais desejo, não sentiria mais dor, não sentiria mais ansiedade e por aí vai. E por muito tempo foi praticado dessa forma. Até hoje, muitas pessoas acreditam que a meditação é isso. É a gente sentar de pernas cruzadas, fechar os olhos e tentar não pensar em nada. O problema é que com o passar do tempo, e principalmente agora, na era Mapo, essa meditação não funciona mais. Se nós tentarmos fazer isso, nós até podemos fazer fisicamente, mas silenciar a mente da forma que deveria, não pensar em nada, se livrar de todos os pensamentos, de todos os sentimentos, isso cada vez mais nós não vamos conseguir. Isso se deve ao nosso karma negativo, isso se deve à dinâmica que existe na sociedade de hoje, a uma série de coisas que não deixam a nossa cabeça ficar quieta. Já a meditação ativa, ela tem vários elementos que ajudam a gente a se concentrar. O objetivo vai ser cumprido, livrar minha mente dos pensamentos ruins. Mas como que eu vou alcançar isso? Não é simplesmente querendo, eu não vou mais pensar em nada. Agora eu não vou pensar nada ruim. Não dá. Isso sempre vem na nossa cabeça. A meditação ativa, ela envolve os 5 sentidos. Ela envolve o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma como um todo. E por isso que ela é mais completa e mais adequada a essa época que nós vivemos. No budismo primordial, nós chamamos a meditação ativa de Kusho. Então, a partir de agora, nós vamos usar essa palavra Kusho, porque na literatura que eu trouxe aqui, ele trata como Kusho, assim como ele trata o Namo Myoho Renge Kyo como Odaimoku, para que a gente não se confunda, então vamos deixar claro. Kusho é meditação, oração, reza, entoação, Kusho. A imagem sagrada, o Namo Myoho Renge Kyo, nós vamos chamar de Odaimoku. Bom, eu trouxe aqui, por questão de curiosidade e também para que a gente saiba e possa se orientar e orientar as outras pessoas, eu trouxe aqui um pouquinho das orientações que estão contidas no livro que a gente está rezando para lançar. A Introdução ao Budismo Primordial. Todo dia a gente está falando desse livro. Vocês não estão curiosos para saber o que tem nesse livro?
Eu estou muito curioso, né? Tanto que eu já espiei, né? Eu já fiz uma cópia pirata e peguei algumas coisas de lá, né? E uma das coisas é justamente sobre as orientações de como realizar a meditação, ou, como nós chamamos, como realizar o Kushō. E a gente vai ver que não é difícil, mas tem uma série de coisinhas que a gente tem que prestar atenção, para que a gente possa fazer corretamente e assim cumprir com o objetivo que tem essa prática. Bom, o primeiro de tudo, eu vou até pegar uma banquetinha. O primeiro de tudo, para uma boa realização do Kushō, é a postura. Diz que não existe nenhuma regra complicada em relação à postura, mas é importante no momento da prática do Kushō. O básico seria sentar-se corretamente diante da imagem sagrada, e isso por si só prepararia o nosso corpo e a nossa mente para essa prática. Tem pessoas que fazem isso de uma forma natural, né? Se você pedir para a pessoa estudar em casa, lá deitado no sofá, relaxado, ela não consegue. Mas se você tiver uma carteira dentro daquele ambiente, naquele local, naquela posição, parece que a cabeça liga. Não, agora é hora de estudar, agora é hora de fazer isso, agora é hora de fazer aquilo. Para fazer a prática do Kushō também, se eu tiver a postura correta, no local correto, da forma correta, o meu corpo e a minha mente vão falar, está na hora agora é hora do Kushō, então já estou preparado para isso. Então, já é uma preparação para que nós consigamos praticar de forma correta. E existem, inclusive, alguns benefícios de se manter uma postura correta durante a prática do Kushō. Um deles é exercitar o pensamento correto, inibindo os pensamentos perturbadores. Como eu estou agora começando a prática, então eu já me preparo, não vou mais ficar pensando nas coisas que estão acontecendo lá fora, não vou ficar pensando no que eu tenho que fazer, não vou ficar pensando nos problemas, agora eu vou me concentrar na minha meditação. Controla a circulação, a respiração, a postura e por isso também melhora a nossa saúde. Esses são os benefícios da meditação que muitas pessoas praticam meditação por causa disso. Nós também. O pensamento de austeridade aumenta o sentimento de alegria. Quando eu consigo eliminar os pensamentos ruins da minha cabeça, isso aumenta a alegria do meu coração, justamente porque são esses pensamentos ruins que matam a minha alegria. Outras pessoas sentem o respeito durante a prática e não atrapalham. Quer dizer, se eu faço algo, se eu estou fazendo algo e eu faço isso de qualquer jeito, de forma desleixada, as outras pessoas também enxergarão isso como qualquer coisa. Agora, se no momento da minha prática eu demonstro que existe um padrão, existe um respeito, existe uma postura, as pessoas que olham, mesmo sem entender, elas vão perceber que é um momento sagrado para mim. Então, elas não vão me atrapalhar, ou pelo menos vão respeitar esse meu momento importante. Se conseguir orar de forma correta, consegue afastar os pensamentos ruins. E essa é uma das nossas intenções durante a realização do Kushō. Bom, então em relação à postura, qual seria a postura correta? Primeiro de tudo, seria sentar corretamente com os ombros alinhados, descrevendo em detalhes uma linha vertical imaginária partindo do nariz, que deve chegar até o umbigo, deixar os ombros relaxados e as mãos caem livremente. Bom, a nossa postura de meditação ativa é basicamente essa que todos estão fazendo. Sentar, ajeitar a parte superior do corpo, deixar os ombros alinhados e imaginar que existe uma linha. E essa linha tem que ficar reta. Então, se eu ficar assim, ficar de lado, eu vou sair da linha. Então, eu tenho que me manter nessa linha. Uma linha que sai do meu umbigo até o meu nariz. Então, assim, eu me mantenho na posição correta.
Endireitar levemente a parte superior do corpo, como quando inspira profundamente. Nós acabamos de dizer. Quando você inspira profundamente, você acerta, né, o seu ombro. Mirar aproximadamente 30 graus acima da linha do horizonte, onde deve encontrar a imagem sagrada. Normalmente, tanto no templo quanto nas residências, a imagem sagrada ela fica um pouquinho acima de nós quando nós estamos sentados. Então, eu não olho reto, eu olho um pouquinho para cima, que é onde eu posso enxergar claramente a imagem sagrada. Bom, cuidado com a postura é esse. Agora, o cuidado em relação à voz. A voz tem um aspecto muito importante na hora do Kushô também. Para emitir uma voz, não só para o Kushô, mas também para falar, para se apresentar, é preciso um preparo. Dizem que a voz de um cantor principiante parece que sai do topo da cabeça. Um cantor, quando ele ainda está começando, parece que a voz dele sai do topo da cabeça, mas não é uma voz boa. Diz que conforme o tempo, a voz parece que sai da garganta. Então ele vai praticando, ele vai melhorando, do topo da cabeça, a voz parece que começa a sair da garganta. Mas ainda não é a melhor voz. À medida em que se torna hábil na arte de cantar, a voz sai da barriga. Quando eu contei isso para as crianças, elas deram risada, mas é verdade. A voz correta, tanto para cantar, para falar, ou no momento de entoar o Namo Myoho Renge Kyo, nós devemos imaginar que a voz sai da barriga. Na verdade, é o diafragma que tem que empurrar essa voz, não é a garganta, não é a boca, é o diafragma. Então, realmente, a voz tem que sair da barriga. Quando atingir o nível em que a voz sai da barriga, a fé e a voz do Kushô se unem. Ainda em relação à voz, o grande mestre Nichiren Daibosatsu diz: ore sem poupar a voz. Porém, para alguns principiantes, é difícil pronunciar em voz alta. Contudo, há muitos relatos de pessoas que, ao participarem dos cultos, foram sendo influenciados pelo Kushô fervoroso de outros fiéis, e assim, sem intencionar, conseguem entoar em voz alta. No início, reza-se o Namo Myoho Renge Kyo, frase por frase, com convicção, e gradativamente vai captando o ritmo. Nesse nível já se tornou um fiel autônomo, capaz de ajudar pessoas, um amigo primordial, que consegue unir o Odaimoku com a fé. É importante que nós tenhamos uma voz alta, clara, nítida, não só para que nós possamos ouvir, mas também para que as outras pessoas possam ouvir. Imagine uma pessoa que acabou de chegar. Pela primeira vez ela vai acompanhar o nosso Kushô, a nossa meditação. Se a minha voz não for clara, ela não vai conseguir aprender comigo. Pelo contrário, ela vai ficar tentando ouvir o que eu... Ou então tudo enrolado. Ela não vai aprender. Se ela não aprende, ela não vai conseguir se beneficiar por essa prática. Então, eu preciso ter essa intenção de, no momento em que eu estiver fazendo o Kushô, eu também ter uma voz capaz de ensinar e ajudar as outras pessoas a aprenderem também. Bom, em relação aos nossos ouvidos, os nossos ouvidos também exercem um papel importantíssimo na hora do Kushô. O significado da união harmoniosa entre o Odaimoku e a fé é a transformação do próprio coração em Namo Myoho Renge Kyo. Bom, para livrar as coisas ruins do nosso coração, nós temos que colocar no lugar todas as coisas que são boas. As coisas que são boas são representadas pelos ensinamentos de Buda. Os ensinamentos de Buda são representados pelo Namo Myoho Renge Kyo. Então eu quero que o meu coração seja completamente preenchido pelo Namo Myoho Renge Kyo. É nessa hora que os ouvidos nos ajudam. O tema agora é como utilizar o efeito da audição para essa transformação. Em primeiro lugar, é preciso ouvir a própria voz orando o Namo Myoho Renge Kyo. Então, eu não devo me concentrar
em qualquer outro som, eu não devo me concentrar no que está acontecendo lá fora, eu não devo me concentrar em coisas que possam me distrair, nem nos meus próprios pensamentos alheios. Eu preciso me concentrar na minha própria voz. Por isso que também é importante orar, né, fazer o Kushô em voz alta, para que eu ouça a minha voz. E ouvindo a minha voz é que eu vou me concentrar, e é me concentrando que o Odaimoku, que o Namu-myoho Renge-kyo, vai entrar no meu coração. A função do ouvido é transmitir o som do Namu-myoho Renge-kyo para o coração, porém não de forma tímida e involuntária. É necessário ouvir de forma ativa, com a intenção de preencher plenamente o próprio coração com a voz do Namu-myoho Renge-kyo. É dessa forma que nós afastamos os pensamentos perturbadores. Não é em silêncio, tentando, né, imaginando que não vai pensar em nada ruim. É justamente pronunciando em voz alta e ouvindo a própria voz que nós vamos afastar os pensamentos perturbadores da nossa mente. Ainda sobre os ouvidos, ele alerta que, na fase de principiante, os ruídos do mundo exterior passam dos ouvidos para o coração. Não deve ligar para esses ruídos e pensamentos mundanos, concentrando-se unicamente em ouvir o Odaimoku que sai de sua própria voz. Um dos motivos de nós termos no budismo primordial o uso de instrumentos de percussão durante a meditação não só para que todos façam a entoação no mesmo ritmo, mas também para que eu não escute sons que acontecem do lado de fora. Porque aqui dentro, eu só escuto esse som. Então, mas não é nesse som que eu devo me concentrar. Eu devo me concentrar na minha própria voz. Mas o fato de ter um som único aqui dentro me ajuda a não me dispersar com cachorro latindo, pessoa falando, moto passando, qualquer outra coisa que aconteça do lado de fora. Por isso é importante também o uso das clavas, do taiko, do xilofone, instrumentos de percussão que nos ajudam na entoação do Namu-myoho Renge-kyo. Bom, agora vamos falar em relação aos nossos olhos. Também é muito importante. Os nossos olhos, eles exercem a função de fazer com que o Namu-myoho Renge-kyo entre no nosso coração. Diz assim: há pessoas que fecham os olhos durante o Kushô, mas a regra geral é fixar os olhos na imagem sagrada do Namu-myoho Renge-kyo. A imagem sagrada do Namu-myoho Renge-kyo é a imagem que tem no nosso altar, para transformar o próprio coração em Namu-myoho Renge-kyo. O conhecimento através dos olhos tem um papel fundamental. O grande mestre Nissen Shonin ensina da seguinte forma: através do Kushô é possível entender bem o pronuncie com a boca. Guardar no coração é difícil de entender. Há um sentido na percepção. É fixar os olhos na imagem sagrada e não desviar nem um instante. A isso se chama de guardar no coração. Então, pronunciando o Namu-myoho Renge-kyo com a boca, ouvindo com os ouvidos, eu consigo compreender a pronúncia. Mas guardar no coração, eu não consigo. Para guardar no coração, eu preciso da imagem sagrada. Esse é o motivo de nós praticarmos o Kushô, olhando fixamente para a imagem sagrada do Namu-myoho Renge-kyo. Então, eu pronuncio o Namu-myoho Renge-kyo, eu ouço o Namu-myoho Renge-kyo e eu guardo o Namu-myoho Renge-kyo no meu coração no momento em que eu estou olhando para ele. Bom, em relação aos olhos, né, assim como em relação à dispersão pelos ouvidos, ele também alerta em relação à dispersão pelos olhos, né, que nós não devemos fazer a prática do Kushô com os olhos fechados, não devemos ficar olhando, né, para os lados, nós devemos sempre tentar fixar o nosso olhar na imagem sagrada. Mesmo que em alguns locais eu não consiga sentar aqui, próximo à imagem sagrada, né, talvez tenha muita gente e eu vou ter que sentar lá no fundo,
mas pelo menos eu olho em direção à imagem sagrada e tento me manter fixo, tento manter essa concentração. Isso também faz parte da prática completa do Kusho. Até aqui é fácil. Eu acho que até aqui muitas pessoas sabiam ou já ouviam falar. O que eu achei curioso é daqui para frente. Ele fala sobre a função do nariz, a função da língua e a função do corpo. Diz que parece que os órgãos nariz, língua e corpo não têm relação com a prática do Kusho, mas indiretamente eles auxiliam sim na harmonia entre o Odaimoku e a fé. Da seguinte forma: a atração do aroma do incenso purifica o nariz. O paladar da água sagrada, que nós chamamos de okosui, purifica a língua. E a vibração dos membros purifica o corpo. Então eles fazem sim parte da prática da meditação. E ele ainda explica: o aroma do incenso do Gohozen responde ao pensamento do Kusho, e o símbolo que indica a relação entre a virtude do praticante e a resposta da força de Buda. Dizem que quando o coração está sereno, a fumaça do incenso sobe reto, indicando o sentimento imutável. E quando há inquietação na alma, a fumaça também oscila propositadamente, como se quisesse mostrar a correspondência entre a alma e a imagem sagrada. Por isso, quando a fumaça oscila, é preciso suavizar a prática e apaziguar o coração. Agora a gente vai ficar observando. Claro que se estiver batendo vento nele, alguma coisa assim, a fumaça não vai ficar parada. Mas ele diz, como uma forma de curiosidade, que quando nosso coração está sereno, a fumaça do incenso, pelo menos ali nos primeiros centímetros, ela sobe reto. Quando o nosso coração está agitado, logo ali no começo a fumaça já está oscilando. Nesse momento a gente tem que ouvir a própria voz, olhar fixamente a imagem sagrada e apaziguar o próprio coração. Agora, em relação ao paladar. A água sagrada, que nós chamamos de okosui, essa água que nós oferecemos ao altar, essa água que nós colocamos ali próximo à nossa imagem sagrada, é a água pura que oferecemos à imagem sagrada. E dizem que ela é dotada da qualidade de eliminar as nossas impurezas. Praticantes de Kusho recebem essa água e eliminam a impureza da alma e do corpo. Outra curiosidade. Dizem também que é considerado um fiel maduro se conseguir sentir o sabor do Odaimoku ao manter essa água sobre a língua. Agora a gente vai sair ali fora, a gente vai tentar, para ver se funciona mesmo. Será que eu sinto sabor de alguma coisa? Bom, em relação à vibração do corpo, isso é importante porque muita gente pergunta. Se existem pessoas que fazem aquela meditação sem se mexer, por que nós, no momento da nossa meditação, nós ficamos se mexendo? Quando nós estamos sentados, no momento da prática, as pessoas nos ensinam, enquanto eu estiver pronunciando Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, ou então, com as mãos fechadas sobre a coxa, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, ou mesmo que eu esteja em pé, uma mão na outra, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. Por que eu faço isso? Por que eu simplesmente não fico com as mãos juntas e sem se mexer? Ele diz que a vibração do corpo, quando estiver praticando o Kusho, é considerado como o movimento da alma, que agita os 3 venenos e os elimina. Essa vibração precisa ser natural. Provocá-la voluntariamente é considerado deselegante. O que isso significa? Significa que, como ele diz, a vibração do corpo, no momento em que nós estamos pronunciando Namu Myoho Renge Kyo, ele agita os 3 venenos para que eles possam ser eliminados. Agita os 3 venenos que são ira, ganância
e ignorância. Esses 3 venenos que estão no nosso coração não saem assim de forma fácil. Para eliminar eles é que eu preciso da agitação do corpo. Mas não agitar de qualquer jeito. Isso que ele fala na segunda parte. Precisa ser de forma natural, seguindo o ritmo do Namu-myoho Renge Kyo. Foi o exemplo que o Odoshi deu hoje, né? Fica chacoalhando assim. São coisas que fogem, né, à naturalidade do nosso movimento. Então, o movimento natural é seguir com as clavas, seguir batendo o punho sobre a coxa, ou então uma mão na outra, né, de forma não assim, né, mas simplesmente acompanhando o ritmo. Essa agitação já é suficiente para agitar os 3 venenos e eliminar eles do nosso coração. Dessa forma, a prática do Kusho consegue atuar simultaneamente nos 5 sentidos e preencher o corpo e a alma com a força do Namu-myoho Renge Kyo. Essa é a prática completa da meditação ativa que nós chamamos de Kusho. Bastante coisa, né? Justamente por ser algo que possa ser um pouco complicado, é que eles falam sobre a prática de longa duração. O Odoshi também explicou isso hoje de manhã. Se eu quiser, eu posso fazer quanto tempo eu puder. Vou fazer só 10 minutos, vou fazer só 5 minutos. Não tem problema, não existe uma regra para isso. Só que, olha o tanto de coisa que a gente falou. Cuidado com a postura, cuidado em relação à voz, cuidado em relação aos ouvidos, cuidado em relação aos olhos. Acrescenta-se ainda nariz, língua, corpo. É difícil eu conseguir colocar tudo isso de forma correta. E muitas vezes o meu pensamento acaba entrando em devaneio. Então, se eu faço pouco tempo, talvez em 10 minutos, 1 minuto eu consigo fazer isso de forma correta. Mas se for em 1 hora, 2 horas, 6 horas, vai aumentar a minha chance, a minha oportunidade de acertar, de fazer o Kusho de forma correta, de forma concentrada e entrar realmente em harmonia com a imagem sagrada. Realmente preencher o meu coração e o meu pensamento com o Namu-myoho Renge Kyo. Quando eu conseguir fazer isso, é que eu recebo as virtudes dessa prática. Como é algo que eu não consigo fazer o tempo todo, então quanto mais eu fizer, maior vai ser a chance de eu acertar. Essas são as orientações em relação à prática correta da meditação ativa do budismo primordial, que nós chamamos de Kusho. É bom que a gente revise e também ensine as outras pessoas quando elas iniciarem nessa prática também. Vamos ler mais uma vez o verso de hoje para finalizar? Não há prática mais mística que orar o Odaimoku. Traz o equilíbrio físico e a lapidação espiritual. Não há prática mais mística que orar o Odaimoku. Traz o equilíbrio físico e a lapidação espiritual. Muito obrigado a todos pela participação. Arigatou gozaimasu. Omon Hapon Shoken Jogyo Shoden Ho Ningetsu no Namu-myoho Renge Kyo Namu-myoho Renge Kyo Namu-myoho Renge Kyo Namu-myoho Renge Kyo Namu-myoho Renge Kyo.